Pra ser sincero, algumas pessoas simplesmente não são muito boas nos seus trabalhos. Mas alguns designers são tão ruins nos seus trabalhos, seja por más intenções, descuido ou pura burrice, que os resultados dos seus designs ruins realmente lhes garantem uma suíte pessoal no porão do Satanás. Então, de banheiros terríveis e diversões perturbadoras, a fracassos horríveis em reformas domésticas. Fica ligado enquanto a gente confere algumas das criações mais horrendas de designers que merecem ir pro inferno por suas ideias. Se você quer minha opinião, eu acho que o banheiro deveria ser um lugar acolhedor e convidativo para você fazer suas necessidades e ficar ali rolando tela. Mas com muitos designers de casas terríveis, criando os mais detestáveis banheiros imagináveis, parece que, como dizem, não há o que não haja. Olha, por exemplo, esse trabalho nos azulejos, que evidentemente foi um conserto de última hora para acomodar um vaso que era grande demais. Não tem muito valor estético em arrancar um grande pedaço da parede. E cá entre nós não é muito bonito também. Da mesma forma, essa próxima pessoa também embutiu seu vaso na parede. Presumo eu que seja para economizar espaço. De fato, a apresentação já tá bem melhor aqui, embora o resultado geral seja ainda assim bem estranho e perturbador. Sem mencionar que é muito, mas muito menos prático caso a cisterna precise de conserto. Mas para todos os vasos sanitários impraticáveis e mal instalados do mundo, tem um banheiro mais trágico que o resto. E eu te apresento essa privada horrenda. Não só esse vaso sanitário tá desajeitadamente envolto em azulejos, que com certeza torna bem desconfortável e nojento fazer as necessidades, mas pior ainda, o assento tá em um ângulo desconfortável. Prefiro usar minhas fraldas geriátricas do que sentar nesse vaso. O quê? Não, eu tava brincando. Usar o banheiro é um ato de muita privacidade. Então você pode imaginar que a sensação de ser observado, como ao lado desse mictório, pode ser bem perturbadora. Não seria tão ruim se o Jeremy Renner não tivesse com uma expressão de desgosto e julgamento. Ô Gavião Arqueiro, pega leve aí, esse aqui é o tamanho médio, tá? Mas se isso não for intenso o suficiente, confere essa porta de banheiro quase transparente, que um usuário do Reddit encontrou em um Airbnb. Obviamente, o designer dessa porta não considerou os níveis extremos aos quais uma criança vai para não permitir que a sua mãe tenha um momento de paz na hora de fazer as necessidades. Mas se isso não for exposição suficiente, dá uma olhada nesse conceito literal de banheiro público. Acho que é uma maneira eficaz de mostrar quando o banheiro está ocupado. Você poderia dizer que seria aceitável para os homens fazer xixi aqui, mas não se você for do tipo que baixa as calças até o chão que nem eu. Bom, eu vou me arriscar a dizer que você não gosta de usar o banheiro quando todo mundo tá vendo. Então, provavelmente você não vai adorar essa estranha banheira numa escada. Só me pergunto quem foi o maluco responsável por instalar uma banheira inteira numa escada de madeira que certamente fica escorregadia. Esse cara realmente está vivendo no limite. Falando de riscos e escorregões, olha essa pia que algum idiota montou, sem perceber que a bacia é muito pequena para a projeção da torneira. Bom, ela tá perfeita caso seu objetivo seja lavar o chão. É normal que designers pensem em ideias para facilitar processos, mas claro, com graus variados de sucesso. E o nosso próximo designer teve a estranha ideia de economizar espaço incorporando um suporte de rolo de papel higiênico no assento do vaso sanitário. Só que posicionado na frente, o design resultante não só é desconfortável quando você está sentado, mas também é um alvo principal para, sabe, né, respingos amarelos que possam acontecer. Falando nisso, limpar um vaso sanitário não é exatamente a ideia de diversão da maioria das pessoas. Mas com esse design de êmbolo e pincel de vaso sanitário que você encontra na IKEA, limpar o banheiro acabou de ficar muito mais antigênico. Boa sorte na hora de pegar esse negócio sem tocar acidentalmente em uma das pontas. Realmente é um design 3 em 1, se você considerar a possibilidade de pegar bactérias. Mas quando o assunto são fezes, é difícil entender quais eram as intenções do designer por trás desse balcão de banheiro, se não recriar um efeito de cocô espalhado. Pelo menos disfarça a bagunça da próxima vez que a vovó tiver um acidente. E agora, para encerrar esses designs bizarros de banheiro, eu gostaria de apresentar a vocês o que eu chamo de prêmio do vaso terrível. E os indicados pro vaso mais terrível do ano são o vaso grelha, o vaso sanitário que algum monstro decidiu transformar em um combo de churrasqueira e refrigerador de bebidas, terror em escamas, o banheiro projetado para evocar os sentimentos de um colapso mental, escorregador de escova, a combinação de pia e vaso sanitário que cria o escorregador perfeito para levar sua escova de dentes direto pro vaso, e por fim a sala do trono, o vaso sanitário que permite você fazer suas necessidades de uma grande altura. E o vencedor é
é o vaso grelha. Foi uma disputa muito acirrada, mas a incomparável falta de higiene dessa estação de cozinha e banheiro realmente fez a diferença. Agora, não me entendam mal, eu sou um grande defensor dessa coisa de expressar o seu estilo e tal, mas parece que tem alguns crimes contra a moda que são simplesmente demais pra eu não comentar. Por exemplo, esses saltos altos de cascos de vaca com revólveres. A minha pergunta é, a que altura do processo de costurar um casco de vaca e anexar uma arma o designer pensou? Acho que tem mercado pra isso aqui. E com uma similar falta de compaixão pelos animais, olha esse moletom escrito Clube da Crueldade Animal. A frase original era Clube Anti-Crueldade Animal, mas sem pensar em como ia ficar o posicionamento do capuz, que cobre a palavra anti, fica parecendo que a pessoa é a favor da crueldade contra os animais. E mais engraçado ainda é essa camiseta, que pretendia dizer Super Hitters, mas que de novo, devido à incompetência do designer, na verdade diz Super Shitters, que em inglês seria mais ou menos a descrição de alguém que faria aquilo naquela pia. Bom, e falando em misturar moda e cocô, o que você acha dessas meias tie-dye marrons? Parece que realmente a Nutella humana tá totalmente na moda. Tem ideias que ficam melhores só nas nossas cabeças. Nesse sentido, dá uma olhada nessa tatuagem, que pretendia ser uma estampa de leopardo, mas parece mais mini hambúrgueres ou alguma infecção horrível. E como bem dizem, é difícil acertar com estampas animais. E voltando a algumas escolhas terríveis de moda, essa tentativa pretensiosa de um designer em ser esperto teve o efeito oposto. Usando notação musical, ele tentou escrever Band Geek, algo tipo nerd de banda. Só que se ele fosse isso mesmo, ele ia saber que o que escreveu, na verdade, foi Band Big Geek. É que na pauta musical da clave de Fá, da linha inferior à linha superior, as notas que seguem são G, A, B, C, D, E, F, G e A, o que significa que para escrever a palavra geek, teria que ter feito assim. Parece que quem desenhou isso provavelmente esqueceu que estava escrevendo em clave de Fá, pois se fosse a clave de Sol, teria sido perfeitamente legível. Tá vendo? Ficar alguns anos no coral da escola faz você entender de música. E aí, quem é que é o perdedor agora, hein? Tá, não precisa responder. E continuando com camisetas, elas existem em todas as formas e tamanhos, e nenhuma exemplifica isso melhor do que essa camiseta da Bella Swan do Crepúsculo. Tá, olhando assim ela parece ok, mas pode ter certeza que depois de vestir, a Bella parece muito menos uma vampira e bem mais uma filha perdida do Quagmire da família da pesada. E seguindo em frente, dá uma olhada nesse colar. Projetado para ser um colar de amizade em grupo, cada amigo tem uma fatia de pizza, que quando juntas formam a pizza inteira. E embora a feiura geral não seja necessariamente a discussão aqui, você também vai notar que a última peça não se encaixa de fato. Azar de quem ficar com ela. E prosseguindo, o design disfuncional tá em pleno andamento aqui com esse maiô de quase $500 da Gucci, que veja que coisa, não é adequado para nadar. Sim, a icônica casa de moda italiana genuinamente projetou um maiô que, segundo eles, entre aspas, recomendamos que você não use para nadar. Todo esse dinheiro para um produto que não faz a única coisa que era para fazer. Gucci, a sua marca está sentenciada à eternidade no inferno. A menos que você viva escondido numa caverna, você sabe que a Disney tá em uma missão para refazer todos os seus clássicos animados em forma live action. Só que infelizmente parece que a estética agradável e a arte ficaram em segundo plano em relação ao realismo, o que pode ser visto certamente nos designs dos personagens Sebastião e Linguado no live action de 2023 de A Pequena Sereia. Agora eu já aviso aos espectadores, vocês vão se assustar. Então, o Sebastião e o Linguado foram disso pra isso. Bom, vou dar algum crédito pros designers aqui. Eles têm um verdadeiro talento pra sugar toda a personalidade visual e simpatia dos personagens. Mas os personagens de A Pequena Sereia não são os únicos que foram deturpados pelos terrores do live action. Eu vou mostrar a vocês mais um exemplo. A Bela e a Fera. Alguns espectadores alegaram que a atuação e o canto de Emma Watson deixaram muito a desejar, mas a versão de brinquedo da sua personagem é substancialmente mais terrível. Sério, isso aqui é perturbador. De fato, o design da boneca foi tão ruim que Noel Cruz, um artista que cria figuras personalizadas, decidiu dar a ela uma reforma fotorrealista muito necessária. Acho que dá pra dizer que agora ela tá mais próxima de ser a Bela. E parece que nenhuma princesa tá a salvo de mercadorias mal desenhadas também. Olha a Cinderela nesse quebra-cabeça. Falhando totalmente em perceber a colocação infeliz das peças, esse designer deixou a pobre Cinderela implorando a fada madrinha por uma rinoplastia em vez dos sapatos de cristal. E agora a gente vai de narizes grandes pra canudos grandes. O Buzz realmente foi ao infinito e além com esse design de copo incrivelmente inapropriado. Os braços cruzados e a expressão presunçosa, é difícil acreditar que o designer fez isso aqui sem querer. Melhor não fazer contato visual. Aliás, outra coisa que talvez seja melhor não olhar diretamente é esse terrível chocolate do Bob Esponja. A menos que você queira que você e sua família sejam amaldiçoados pra eternidade. Quem poderia imaginar que um desenho comestível poderia se tornar o seu novo demônio da paralisia do sono? Bom, tem mais
uma pra você. Você já quis saber onde estão agora os personagens de Pokémon? A fama realmente levou o Pikachu ao fundo do poço. O Ash até entrou com uma ordem de restrição, e dá pra entender ele. E vamos a mais designs inapropriados pra crianças. Olha essa ilustração do alfabeto de Carrington Bowles do século XVIII, que tem alguns temas inesperadamente adultos. Tudo que eu vou dizer é que faz tempo que eu não vejo alguém fazer a letra M. E uma vez eu consegui replicar essa pose do D, mas só depois que eu caí de uma escada. Tá, e me diz uma coisa, o que esse ilustrador tinha contra as letras J e U? As pessoas têm gostos diferentes quando se trata de designs de interiores. O meu estilo atual de design de interiores é um cara triste na casa dos 30 que vive no porão da casa da mãe. Mas tem algumas escolhas de design de interiores que são unanimemente horríveis. Por exemplo, algum demônio do design por aí conjurou essa cadeira com jeans de cintura baixa. Bom, me desculpa por preferir que as cadeiras não tenham 2 pares de joelhos e um monte de coisa na traseira. Além disso, algo que muitas vezes me irrita é que a minha estante não se transforme em um caixão. Bom, com esse design, todos os problemas da vida moderna são resolvidos. Você pode armazenar livros e assim mesmo quando passar dessa para uma melhor. Tudo em uma única simples construção. E se isso não satisfizer as suas necessidades estéticas mórbidas, que tal esse trailer caixão chique e ultra prático? Segura aí, vovó, que essa viagem vai ser turbulenta. Mas voltando ao design de interiores, dá uma olhada nesse mural visto em um café no Vietnã. Tea make Shutterstock everything better. Claramente o artista do mural levou a imagem de referência muito a sério, já que não se deu conta de remover a marca d'água do Shutterstock. Parece provável que tenha havido aí uma barreira linguística, sem falar que a pessoa se recusou a pagar pela licença da imagem, o que resultou nesse design terrível, embora bem engraçado. Agora, quando se trata de interiores, escadas podem ser uma ótima oportunidade para criar uma peça de destaque de bom gosto. Só que nas mãos do designer errado, as coisas podem rapidamente tomar um rumo pro pior, tanto de maneira figurativa quanto literal. Que nem essa escada sem corrimão que parece um labirinto, ou como eu chamo, uma armadilha pra morte. Não só a distribuição dos degraus é vertiginosa, como a falta de corrimão prepara qualquer um que usar essa escada para uma queda, ainda mais se já tiver tomado umas e outras. E do lado de fora, alguns designers burros têm tanta dificuldade quanto esses. Com raízes na arquitetura grega e romana antigas, colunas são frequentemente usadas para exibir exuberância e riqueza, o que eu imagino que seja a intenção aqui, embora a execução seja um verdadeiro atentado aos olhos. Não só o estilo e a cor estão totalmente errados em comparação com a casa, como elas não estão nem centralizadas. Honestamente, essa casa só piora quanto mais você olha. E igualmente ofensiva aos olhos é a Torre Caldwell, que pode não parecer tão ruim nessa foto antiga, mas espera aí. Essa torre do século XVI está localizada na Escócia e fazia parte de um castelo maior. E claro, dá pra compreender que tendo durado alguns séculos, em 2012 ela estava parecendo um pouco desgastada, então ela passou por uma restauração. Eu queria muito dizer que essa foi uma restauração delicada que refletiu adequadamente a história da torre, mas o resultado foi essa monstruosidade revestida de azul. E o mais irônico é que a extensão parece muito mais datada e fora de moda do que a própria torre centenária. Mas para muita gente, a funcionalidade de uma casa tem prioridade sobre a sua aparência, como por exemplo essa caravana estática oscilante, que um usuário do Reddit comparou a, palavras dele, uma cobertura de caipira. Eu presumo que seja uma precaução contra inundações, mas a casa parece estar apoiada em pilhas de blocos de concreto que parecem que vão cair a qualquer momento, ou simplesmente sair andando por aí. Infelizmente, como acontece muito com designers que deveriam ir pro inferno, a segurança nem sempre é uma prioridade, como por exemplo esse carrossel nem um pouco divertido. Meio giro nisso aí, você vai parar no mundo do sem cabeça. E ainda mais perigoso foi que em 1952 surgiram alegações de que fumar causava câncer. Como resultado, o fabricante de cigarros Kent Cigarettes decidiu projetar um cigarro com um filtro recheado com amianto. A ideia era que as propriedades à prova de fogo do amianto protegeriam os fumantes. Ironia das ironias, naquela época eles não tinham a menor ideia de que o amianto também é incrivelmente cancerígeno e é especialmente propenso a causar câncer no pulmão. Cigarros de amianto, 2 fontes de câncer pelo preço de uma. Um negócio imperdível, que é algo ainda mais fatal. Que tal sentar e aproveitar o seu cigarro de amianto nesse banco que é mortalmente projetado para se eletrificar após as 23 horas? Brincadeiras à parte, esse banco é na verdade uma instalação de arte do artista Volker Wolf, como uma declaração contra bancos anti-mendigos, que são projetados para ser impossíveis de se deitar, alguns dos quais a gente já mostrou em episódios anteriores dessa série. Não deixa de conferir. Mas se você tá ansioso para ver mais bancos terrivelmente projetados, como eu tenho certeza que você tá, então eu tenho mais alguns para você. Olha só esse. Por algum motivo bizarro, cada banco tá alinhado com um buraco de clarabóia nesse shopping a céu aberto, fazendo com que eles e as pessoas sentadas neles fiquem completamente encharcadas em caso de chuva. É uma linha tênue entre falta de visão e um senso de humor diabólico. E num caso semelhante, o designer por trás dessas cadeiras de estar
rádio teve uma falta de consideração comparável pelo conforto das pessoas. Claro que a gente já viu alguns designs bem ruins até agora, mas nenhum é tão horrível quanto esse triturador improvisado. Um triturador é uma máquina que essencialmente tritura matéria sólida, muitas vezes dejetos humanos, em líquido para facilitar o descarte. E esse aqui foi feito bem no estilo faça você mesmo, a partir de um liquidificador, embora pareça que esse esteja sendo usado sob a pia da cozinha para se livrar dos restos de comida depois de lavar a louça. Eu não consigo afastar a sensação horrível de que o que a gente tá vendo aqui é essencialmente um smoothie de cocô. Num caso semelhante de reutilização de eletrodomésticos na cozinha, dá uma olhada nesse aquecedor de água improvisado, que utiliza uma chaleira e tubos para gerar água quente de uma forma que parece que não deveria funcionar, mas na verdade funciona. Agora, se o que a gente viu até agora não foi desculpa suficiente para você jogar seu computador fora e se desconectar da internet para sempre, então dá uma olhada nessas pedras com dentes. Sim, por algum motivo bizarro alguém decidiu criar essas pedras caseiras, adornadas com dentes perolados e assustadores. Tudo isso para vender na internet como pedras de varanda caprichosas, por apenas $10. Uma pichincha. Agora, imagina que aterrorizante é tropeçar nessas pedras na varanda de alguém de noite. E o que é mais assustador é esse controle customizado de Nintendo Switch, criado por um usuário do Reddit verdadeiramente maléfico, chamado Anonymous. Esse maluco modificou seu controle para colocar uma faca deslizante nele. Sabe, para quando aquela disputa de Mario Kart tá muito intensa. Mas se a gente tá falando de modificações tecnológicas, então você tem que dar uma olhada nesse novo iPhone, que vem com uma tela removível. Meus sentimentos a quem realmente comprou uma dessas falsificações, que são basicamente só lanternas de baixa potência em uma caixa, destinadas a iluminar o logotipo transparente da maçã na tela, dando a ilusão de um telefone real e funcional. Isso foi bem astuto. E todo mundo sabe o quão frustrante pode ser quando as coisas não funcionam como esperado. Outro exemplo poderia ser esse micro-ondas, que só pode ser controlado quando a porta está aberta, já que ela cobre completamente os botões quando fechada. Não é inutilizável, mas apenas inconveniente o suficiente para tornar o seu uso incômodo. Mas pior ainda em termos de falta de funcionalidade é esse cartão, cuja equipe de design é simplesmente terrível. Ao abrir esse cartão, a embalagem sugere que ele vai tocar o clássico de 2004 do The Killers, a música Mr. Brightside, para você curtir e dançar o som dela. Mas a realidade decepcionante é que não tem chip da música nesse cartão. Em vez disso, ele só direciona você para esse patético QR Code na parte de trás, que por sua vez direciona você para um desses serviços de streaming antes que você mesmo possa dar play na música. Tem empresário que é mesmo doente. Mas se você tá ansioso para ver mais designs terríveis, eu tenho mais alguns para você. Por exemplo, sabia que o Mac Pro nem sequer tem travas nas rodas, o que significa que ele pode simplesmente rolar para longe. Considerando que custa $400 só para adicionar as rodas à máquina, não é tão difícil de acreditar que a Apple possa vender uma trava de rodas por $1000. E não é só a Apple tentando arrancar cada centavo de você, mas o Snapchat também. Ou melhor, o Snapchat Plus. Sim, por $40 ao ano você pode desfrutar de absolutamente nenhum benefício. Isso a menos que você considere ter um ícone de aplicativo personalizado, um amigo fixo e a capacidade de se livrar do irritante bot deles como benefícios. Se você tem que pagar para se livrar de um suposto recurso, eu diria que isso mostra que os designers sabem que é irritante pra caramba. Desde que a tecnologia existe, sempre houve obstáculos para os usuários. E um dos mais irritantes que a gente enfrenta diariamente são os CAPTCHAs. Sabe, aquelas grades de imagens obscuras que você tem que selecionar para provar que não é um robô. Claro, normalmente eu consigo distinguir uma bicicleta de um ônibus, mas esse que pede para o usuário selecionar a imagem de um elefante feito de nuvens é muito estranho. Provavelmente isso é uma maneira de treinar o software de geração de imagens de inteligência artificial do Google, o que significa que é só mais uma maneira das empresas de tecnologia moderna lucrarem com a sua atenção e largura de banda da internet. E igualmente frustrantes são esses termos e condições. Por um lado, ele afirma que a localização precisa do usuário é opcional, mas não permite que ele concorde com os termos e condições sem permitir a localização precisa. É quase como se os telefones estivessem tentando rastrear todos os nossos movimentos. Não, mas claro que não é isso. O design gráfico é sem dúvida um dos tipos de design mais importantes hoje em dia. É o que nos leva a comprar produtos, visitar páginas da web, ler livros e revistas e assim por diante. Isso não quer dizer que todo design gráfico seja bom. Olha esse, por exemplo, que um professor de alguém considerou um bom exemplo de design gráfico. Essa palavrinha S que ficou ali focada atrás da lente significa bunda em inglês. E por falar em óculos, acho que eles são indicados para a pessoa que aprovou esse trabalho. Como designer gráfico, é importante considerar a colocação do seu trabalho. Mas como assim? Olha só esse desastre que aconteceu num pacote de garrafas d'água. Sim,
Sim, o rostinho que só uma mãe é capaz de amar. Me lembra muito o Peixe-Bolha. E num caso semelhante de má colocação, uma modelo numa revista aparentemente teve uma visita infeliz da senhorita diarreia. Duvido que os anunciantes que pagaram por isso ficaram muito satisfeitos com esse layout em particular. Mas com o mau design gráfico sempre à espreita, às vezes você tem que ter um olho de águia para evitar ser vítima dele. E por sorte esse usuário do Reddit notou essa instrução enganosa para não usar o recipiente de comida no micro-ondas, escondida debaixo de uma aba que inicialmente parecia dizer o contrário. Falando em potenciais riscos de incêndio, uma rápida olhada nesse anúncio pode levar você a pensar que é uma máquina de soprar fogo monstruosa, o que, se você quer saber, eu acho um pouco extremo demais para um anúncio de um simples aquecedor. É difícil acreditar que alguém olhou para isso depois de pronto e pensou: show de bola, tá excelente. Mas a triste verdade é que muitas vezes os designers vão tentar te enganar deliberadamente com designs sorrateiros e mentiras descaradas. Olha só esse doce de olho. Quando você tira a embalagem, rapidamente percebe que foi enganado o tempo todo por uma sobreposição impressa. É de partir o coração, mas pelo menos o produto real ainda tá ali. Não dá pra dizer o mesmo sobre esse sanduíche, que vem com 2 pedaços patéticos de presunto. Mas de todos os designs carregados de enganação, nenhum é tão deliberado quanto esse da cerveja Kingfisher. Olhando pra lata, você entenderia que contém 8% de álcool. Só que se você olhar muito de perto, vai ver em uma fonte minúscula que tá dizendo menos de 8%. Mal visível a olho nu, ainda mais olho de bêbado. A Kingfisher pode ter tentado disfarçar sua enganação, mas esse próximo produto é bem descarado. Tem 2 kits pessoais de hotel, um masculino e outro feminino, os 2 fornecendo itens essenciais, tipo shampoo e pasta de dente, embora os conteúdos dos 2 kits sejam completamente idênticos. Além da cor, o kit masculino é incrivelmente apenas R$ 7,59, enquanto o equivalente feminino é R$ 9,99. Que cara de pau! E se você quer saber, eu gosto muito mais do rosa. Falando em cores, você já se perguntou a qual casa de Harry Potter você pertence? Eu sou indiscutivelmente um herói da Grifinória, mas com essa bomba de banho que funciona como um chapéu seletor que se dissolve em uma das 4 cores de casas, o designer claramente não pensou muito no visual quando alguém foi designado para Lufa-Lufa, a casa amarela. Eu acho que eu não preciso nem explicar por que isso aqui tá parecendo bem estranho, né? Fazer isso na banheira, onde já se viu. Você já viu algum design risivelmente ruim que acha que deveria aparecer no próximo episódio dessa série? Então me conta aí nos comentários. Te vejo no próximo e obrigado por assistir.